Olá, seja muito bem-vindo ao Descomplica aí, que hoje vai trazer um assunto muito importante para você. A gente vai falar sobre educação, quais os rumos que a educação no Brasil está tomando e aqui na nossa região também. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu converso hoje com a educadora Glaucia Antonioli. Tudo bem, Glaucia? Seja Tudo muito, bem, muito bem-vinda. Como vai? bem, graças a Deus. Glaucia, trazer um pouquinho da sua experiência, né? Você, muitos anos nesse mundo aí da pedagogia. Conta um pouquinho da sua trajetória até agora. Na verdade, eu tenho 37 anos de educação, né? E sempre trabalhando em escolas, na linha de frente, sempre como. Eu brinco que eu sou sempre ora. Ou eu fui orientadora, ou eu fui coordenadora, ou eu fui diretora. E agora eu tô indo para novos ares que eu acho que a educação está precisando bastante, né? A gente tá vendo aí as escolas pós-pandêmico que todo mundo às vezes fala assim, ai, mas já passou a pandemia. Não, não passou, não passou. Os reflexos estão cada vez mais fortes e a gente precisa fortalecer algumas coisas, né? Eu lembro que na época, né, quando a gente tinha essa incerteza da pandemia, são 5 dias, 15 dias, depois já ninguém mais sabe quanto tempo, se discutiu muito sobre a questão da educação e do ensino remoto, né? Eu acho que depois da questão da saúde, o segmento mais afetado, sem dúvida, foi a educação. Não tenha E dúvida. a gente percebe, assim, claro, você imagina que você tem uma realidade de escolas particulares, mas a Sim, gente tem uma realidade também de escolas públicas, onde os alunos sequer tinham celular, né? Então, assim, sim. ensino remoto do quê? Tá falando sobre o quê? E o que se falava, né? Exatamente. E É, assim, e quando se tinha acesso a esse celular ou essa plataforma, o quanto se absorvia do que era falado, né? Então a gente teve um gap aí, acho que de uns 2 anos. uns 2 anos, até um pouquinho mais, porque além da falta, né, de, vamos colocar conteúdo, eu não gosto de falar muito a palavra conteúdo, você também deixou que a criança se sociabilizasse, né? Sim. Então, a partir do momento que eu não tenho sociabilização, eu não tenho a educação, né, a matéria, né, a lição de casa, então tudo ficou dispareado, eu Uhum. diria. E isso veio e está agora, eu acho que, acho não, eu tenho certeza, né? Que a gente vai ter ainda um longo tempo. Se a gente imaginar uma criança que estava no primeiro aninho, a alfabetização, na pandemia, como essa criança foi alfabetizada? Nossa, só Deus sabe. Só Deus Deus, sabe Deus e a mesmo. mãe Deus dela. e a mãe, coitada, que está tentando fazer alguma coisa, e a escola, Uhum. que também está tentando fazer alguma coisa. E o professor, quem é a escola? A escola é o professor, né? A escola, você tem a linha de frente, do qual eu sempre fiz Tem as parte, horas. tem as horas da vida, né? Eu sempre fiz parte dessa linha de frente, mas quem tá ali, quem é o chão de fábrica, né? Que a gente fala, é o professor. Né? A hora ela tem que dar esse suporte para o professor, que às vezes existe uma inversão aí, né? Então, eu tenho um projeto em São Paulo, já caminhando, e agora eu vou começar a trazer para Santos, né? Para falar sobre isso, né? Para falar sobre os educadores, porque os educadores estão doentes, Sim. os educadores, eles estão cansados, né? Quando você fala com um professor, às vezes você conversa, eu tenho um network bastante grande, tanto em São Paulo como aqui em Santos, né? Que agora é minha cidade, né? Eu sou de São Paulo, mas adotei Santos como a minha cidade, quero ficar aqui até ficar bem velhinha. E você fala com os educadores, eles também não estão mais sabendo o que fazer. Então, esse projeto nasceu em São Paulo, junto com uma colega de profissão, né? Ela é ora também, mas é professora, que é a Claudenice, a Clau. E a gente começou a bater papo sobre essas dificuldades, né? Ela em sala de aula, eu na linha de frente. E a gente começou a pensar como que a gente poderia mudar e dar esse suporte para a educação, né? Uhum.
Sem falar assim, aí vamos capacitar. Como é que você capacita um professor? Ele já é capacitado, né? Você vai Às capacitar vezes um incapaz? entender qual é a realidade que esse professor está enfrentando. Eu Isso. lembro que na época da pandemia, a gente até estava trabalhando junto, né, Glauci? Uhum, Existia muitos professores que não tinham familiaridade com uma câmera. E uhum, eu lembro que a gente fez um projeto junto com o professor de teatro, porque o professor não se sentia à vontade de dar aula para uma câmera. Ele uhum. sempre teve o contato com o aluno. Então, para ele, foi, além de ter que dominar a tecnologia, o software, o site, o aplicativo, enfim, o que ele fosse usar para conseguir se comunicar com o seu aluno, tinha uma barreira. Ele não sabia nem se o aluno estava lá. Lembra? Não precisava nem abrir a Nem abrir a câmera. câmera. Então, você está falando para o escuro. E eu Isso. lembro que um professor veio perguntar para mim, falou, Roberta, eu não consigo, eu fico nervosa, eu olho pro celular e fico nervosa. Eu falei, sabe a lente do seu celular? Faz de conta que é o olho do seu aluno. Encara como se fosse o olho do seu aluno e fala com o seu aluno. Não sei se resolveu muito, mas acho que ajudou aqui. Mas é de entender um momento que esse profissional está passando, porque assim se olhou muito para o aluno, né, Glaucia? A Sim, dificuldade do aluno, sim. mas a dificuldade do professor que estava ali no meio do caminho, tendo que Isso. aprender para ensinar, porque a Isso. maioria não dominava essas técnicas, né? É, o educador ele passou a trabalhar praticamente 24 horas por dia, Uhum. né? Eu estava na escola, né? E eu lembro que eu não dormia, e eu não era nem professora, eu estava na linha de frente, mas eu tinha que dar uma informação. Como é que você dá uma informação para 400 alunos de uma vez só? Aí você, né, começa a pensar, se preocupar, e o professor ali tentando se orientar, que plataforma é essa? Como é que eu vou Sim. mexer? Começo a aula, termino a aula, caiu a luz, caiu a Uhum. internet, não tem aula. Então foi realmente um caos. Foram 2 anos. Volta para a escola, não volta para a Sim, escola, álcool em gel. exatamente. Não, põe álcool em gel. Protocolo sanitário, protocolo de... Protocolo. Gente, então, quando eu e a Cláudia a gente estava conversando sobre essas dores, né? Mas assim, eu lembro que a gente conversando, a gente falou assim, poxa, mas assim, a gente não quer fazer uma coisa para falar, vamos capacitar os professores, vamos dar um curso, não, vamos fazer um leque de cursos para escola, vamos falar com os alunos e ouvi-los, uma roda de conversa. A gente queria fugir disso. E existe em São Paulo o Espaço de Artes Integradas, que é no Sumaré. O filho da Clau é ator, ele já fez algumas novelas, mas ele é mais do teatro. Lá tem um teatro que é o Paradoxo de Hamlet, e foi a partir desse teatro que eu assisti junto com a Clau. Eu tive, a Clau também, a gente teve foi uma coisa muito legal, que a gente falou, poxa, vamos unir a educação com a arte, Uhum. né? Vamos fazer algo diferente, algo que a pessoa, que você não tenha que Traga capacitar prazer, né? ninguém, É. que vamos assistir um teatro e trazer relevâncias importantes que a gente possa discutir, né? E aí nós conversamos com o João Paulo, e conversamos com o Daniel Oreo. O Daniel é um ator, ele fez clique, ele fazia, oh meu Deus, o clique e fazia o Gloob, acho que era isso, né? Arte Ataque. Ah, Oh o meu Arte Deus do céu, olha, Ataque! desculpa Daniel, perdão. O Arte Ataque. Nossa, assisti muito Arte Ataque. Exatamente. Então, eles fizeram essa peça, e a peça chama Paradoxo de Hamlet, e é ser ou parecer ser. Uhum. Então, quando eu ouvi isso, eu falei, pô, aí, o que que é que nós, aonde nós estamos, né? A gente quer ser ou a gente quer parecer ser, e a educação, porque
o paradoxo, ele traz alguns pontos muito relevantes da educação. E aí eu e a Clau, a gente se debruçou, a gente estudou, a gente já começou com a clínica filosófica, que é um braço do paradoxo, que é aonde a gente traz a potência desses educadores. Então é um grupo de educadores que se reúne numa roda. Numa roda. Tá. E são, assim, a gente trabalha com poucos educadores, porque é um lugar seguro, onde eles podem colocar aquilo que atravessa eles dentro da educação. E nós já fizemos algumas clínicas e saiu cada coisa linda, cada coisa maravilhosa, sem julgamentos, né? E o professor, ele consegue enxergar o quanto ele pode. Porque quando a gente entra numa escola, porque a gente faz isso também, esse é um outro braço do projeto, a gente faz uma assessoria, a gente faz um diagnóstico que é de cada escola, não é nada, exatamente, não é nada assim, é essa caixa aqui, a gente vai levar essa caixa. A gente entra na escola, a gente olha a escola e a gente vai desenvolver cada potência que tem lá. Porque geralmente isso não só na educação, né, Roberta? Eu e a Clau, a gente conversa muito sobre isso. Todo mundo vê aquilo que você não sabe fazer. Então, você faz 10 anos bem uma coisa. Se você errar uma vez, aqueles 10 anos foram por água abaixo. Acabou. Não, a vida não pode ser assim. Senão você tem adolescentes doentes. Sim. Por quê? Porque ele não consegue aprender matemática. Mas ele não precisa ser bom em matemática. Ele tem que aprender matemática? Sim. Tem o vestibular, não mudou. O vestibular tá aí, ele tem que fazer a matemática, ele tem que acertar um certo número de questões na matemática. Ele não gosta de português, mas ele tem que fazer português, ele tem que saber escrever, ele tem que falar, né? Para não falar o mim, né? A gente escuta. Só que quando a gente entra na escola, a gente vê muito todo mundo trabalhando com a falta. Sim. E não com a potência. Eu sei que você tem 2 filhas. E com certeza as 2 são diferentes. Completamente. As minhas também. Uma tá já terminando faculdade. A outra já é mais retraída. Mas as 2 têm potência. E dentro daquilo que eu conheço de educação, eu fui colocando para elas, mas você é boa aqui, você é boa aqui, peraí, vamos... Eu acho que você acabou de trazer um baita insight, né, Glaucio? Porque assim, não sei se isso é problema do brasileiro, mas grande parte das pessoas faz exatamente isso que você trouxe, e não é só com filhos ou só com educadores. A gente tem uma mania terrível de você ver o ruim ou o negativo ou o que falta, mas não o quanto você conquistou ou aonde você consegue chegar. Isso. Né? E pelo que eu estou entendendo, esse projeto, ele vai capacitar, porque você vai trazer essa possibilidade para o professor, mas na verdade ele é um projeto que ele vai despertar o que já existe dentro desse professor para que ele voe. Isso, porque quando você fala, se alguém me fala, eu tenho 37 anos de educação, a minha filha faz psicologia, né? Então outro dia eu falei para ela, filha, acho que eu preciso dar uma mexida no meu currículo, né? Ela falou, mãe, tira esse curso, tira esse. Eu falei, não. Ela fez, mãe, o seu currículo é você. Você é o seu currículo. Você tem 37 anos de educação. Então, assim, a faculdade que você fez, ela já não tem mais tanta importância. Sim. A pós-graduação que você fez, muito menos. Agora, a tua qualidade de trabalho e o que você aprendeu nesses 37 anos é que faz você ser quem é. Então, o teu currículo você tem que mostrar apenas o que você fez. Se você quiser tirar o nome da faculdade, tira. Ainda ela brincou, falei, não vamos exagerar, né? Não, porque pagamos caro por ela. Exatamente. E lógico, a gente tem que buscar. Então, por exemplo,
A Clau está fazendo várias coisas em São Paulo dentro da arte, né? Justamente porque ela está dentro do Instituto de Artes, e eu estou buscando outros caminhos. Então, eu estou fazendo uma pós em mediação de conflitos, que eu adoro, né? Tem gente que acha que... Mas eu amo fazer mediação de conflito. Hoje, está se falando muito em educação parental. E aí eu fui olhar, né? Porque as famílias estão também perdidas. Sim. Na verdade, você tem um conjunto social muito desgastado, né? Sim. E não foi só pela pandemia, não. A gente pode dizer que a pandemia acirrou o problema, mas assim, é um problema que já vem da estrutura que a gente está vendo como sociedade, né? Como a falta de referência familiar, né? Eu acho que a gente pode falar que o nosso problema social ele vem da base, que é da família. Então a gente tem um problema na família, a gente tem um problema na sociedade, a gente tem um problema com os alunos, com os professores, com os profissionais, ou seja, a gente tem uma sociedade doente. Um combo. Um combo que, se ninguém fizer nada, primeiro as escolas elas vão passar a ser instituições onde eu entro, aprendo, tiro nota e... Aprende, sei lá, faz uma prova, decora e deu. Por isso que eu fiz né? assim. Eu quis ser um pouco mais delicada. Aqui a gente fala a verdade. Eu quis ser um pouco mais delicada. Então, assim... E a gente dentro de casa, né, quando a gente fala na educação parental, que eu achei muito legal, e eu também vou fazer essa pós, que eu quero fazer essa pós, é justamente para que a família, né, que também vão ser dois braços desse projeto, né, a Clau com a clínica, que a Clau é esquizoanalista, né? A Clau é professora, ela é esquizoanalista, professora, ela é maravilhosa, ela tem uma fala deliciosa, e eu vou entrar com esses braços que é a educação parental que a família precisa, mas isso você pode levar tudo para dentro da escola. Você não precisa estar fazendo, então isso tudo mostrando a potência da família. Sim. Que você pode olhar e fazer uma análise. Eu costumo olhar muito os gestos, né? A tua comunicação quando você está falando e você está se movimentando, né? Isso diz muito mais do que 1000 palavras. É bom quando você é analisado enquanto você fala, sabe? Mas porque o olhar, né? Eu fui treinada, entre aspas, para isso. São 37 anos. Eu sei, se eu estou trabalhando numa escola, se eu entro, eu sei se um colaborador meu não está bem. Eu sei se um aluno meu não está bem. Eu sei, se eu não souber, eu não posso estar dentro dela. Sim. Né? E a gente pode fazer isso, a gente pode potencializar, porque todo mundo tem isso. Né? E a gente potencializa. Do que falar assim, você não viu aquilo? Poxa vida, professor, eu não acredito. Você entrou na sala e não deu bom dia? Não, mas eu dei depois. Não, mas tem que dar agora, tem que dar. São ditas, você começa a impor tantas regras que o professor não sabe nem mais como ele entra na sala de aula. E é ele que ensina, ele tem que ser inspiração. Então, quando você fala em escola, você fala em inspiração. Eu, há pouco tempo, eu estava no Instagram e eu achei uma ex-aluna minha de 2008. E eu entrei, ela estava fazendo uma live. Eu entrei na live dela, era um assunto extremamente interessante, e eu coloquei para ela, Luísa, ela chama Luísa, eu vou ser sua aluna. Ela ficou tão emocionada, ela falou, ela chorou, de emoção mesmo. Eu tenho, eu te mostro, que eu salvei. E depois ela falou comigo, ela falou, você não tem ideia, você foi minha inspiração para eu ser o que eu sou hoje. Que bacana. Essa é uma palavra super importante. Né? Exatamente. E assim, com muito diálogo, né? Eu sou boa em tudo? Óbvio que não, e graças a Deus que eu não sou boa em tudo.
mas no que eu sou, eu vou fazer bem. E alguém tem que falar, Glauce, pô, legal. Você foi Você muito foi bem muito nisso. bem. Ô, Glauci, quem quiser conhecer um pouco mais do seu projeto, ou trazer, de repente, para os educadores dentro da sua escola, ou para os pais conhecerem um pouco, como é que faz? Tem o Instagram, né? A gente está começando com o Instagram, Clau e Glau, Educação em Ato, chama. Por que educação em ato? Porque a educação, ela está em ato, Uhum. né? E a gente vai juntar com a arte. Então, foi algo que a gente ficou, como é que vai chamar? Como é que vai chamar? E dava o nome, eu falava, não, não bateu. Não, não bateu. Não. E o Clau e Glau apareceu assim, foi até engraçado. Quando a gente se apresenta, eu entro e falo, eu sou a Clau. Ela fala, eu sou a Glau. Aí eu olho e falo, não, não, você é a Glau. Não, não sou. Então a gente faz uma brincadeira para ficar leve, Uhum. porque a educação tem que ser leve. E aí o aluno vai querer ir para a escola. É isso aí. E a vida precisa ser leve. Então, se você se interessou, segue eles no Instagram, porque é uma nova forma de ensinar, de aprender e de extrair o melhor que existe em cada educador. Glauci, muito obrigada. Obrigada a você. Quero mandar um beijo para a Clau, minha parceira, que não pode estar aqui hoje, mas ela foi também minha inspiração. Eu acho que isso é a grande sacada e a grande lição que a gente precisa tirar para a nossa vida, né? Sem Que a dúvida. gente seja inspiração para outras pessoas e que a gente tenha inspiração em outras pessoas, né? Sem dúvida. Precisamos uns dos outros. Com certeza. Muito obrigada, Glaucia. Obrigada, Sucesso para Roberta. você, viu? Obrigada. O Descomplica aqui fica por aí e você, a gente se vê na semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.